Hoje em Astronomia em 5 minutos, a gente vai conversar sobre os anuários astronômicos, né? O que são esses catálogos, anuários, almanaques astronômicos, né? Então a gente vê aqui na capa o Anuário do Observatório Nacional de 1943, né? Então vamos tentar entender o que é isso, aí aonde a gente consegue, que informações que eles têm, né? Então o que são? A gente pode ver e pode pegar o Anuário do Observatório Nacional nesse link aqui, né, que vocês veem aqui, tá? Você pode procurar Anuário do Observatório Nacional no Google, que vai aparecer. Esse anuário ele podia ser adquirido impresso, não sei como é que está hoje, e tem também o anuário digital, né? Eu acredito que com o coronavírus eles tiveram algum problema, eu não vi o anuário de 2021. Mas esses anuários devem ser reescritos aí, eu acredito que isso é uma coisa tradicional do Observatório, né? E não só do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, como esses anuários existem em vários observatórios pelo mundo afora, né? E o que eles levam, né? Então, esses anuários de observatórios nacionais, ou almanaques, né? O que eles têm informação? Eles têm informação sobre diversos fenômenos astronômicos e de orientação à navegação. Então, por exemplo, no Observatório Nacional, a seção A do Observatório Nacional, a gente pode verificar aqui, por exemplo, que tem dados sobre calendário, né? Então, mostrando o dia juliano, ele mostra os fenômenos que vão acontecer, lua nova, conjunção de planetas, eclipses e tal. Ele mostra esses elementos na seção A, que são calendários e fenômenos que vão acontecer durante o ano, né? A seção B, ela é muito interessante porque ela mostra a passagem meridiana, o ocaso e o Sol da Lua e dos planetas nas cidades do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belém, Recife e Brasília. É muito interessante observar esses dados, porque vocês vão observar como que a latitude não é, no Brasil, o fator determinante para a hora que o Sol se põe ou a hora que o Sol se nasce. Como as latitudes no Brasil são todas latitudes de um país tropical, basicamente, mesmo no Rio Grande do Sul, a gente tem uma forte influência da longitude, ou seja, se você não está exatamente no eixo da longitude do fuso horário, você vai ter um deslocamento de horário de nascer e pôr do sol que equivale a como se fosse um horário de verão, entendeu? Então a gente pode ver, por exemplo, que existem alguns lugares, por exemplo, no Nordeste e Recife, ó, no início do ano, a gente observa Recife, que está numa região muito mais próxima do Equador, o Sol nascendo às 5h04 da manhã, enquanto em Brasília, que está mais ao sul, ele nasce às 5h42, né? Deveria ser o contrário. E por que isso acontece? Porque, no caso, Brasília está do lado esquerdo, né? Ela está com uma longitude maior do que a do fuso horário, de 45, e Recife está com uma longitude muito menor. Então isso desloca os horários de nascer e pôr do sol. Por isso que Recife, em pleno verão, o sol se põe às 17h40 em janeiro, enquanto em Brasília ele vai se pôr às 18h46. Se vocês observarem em Porto Alegre, vocês vão ver um fenômeno parecido também, tá certo? Onde o deslocamento, por exemplo, você vai para Uruguaiana, ele já tem um deslocamento muito maior para a esquerda, para uma longitude maior, no caso do fuso horário. Isso faz com que o Sol se ponha lá mais tarde, não pelo efeito da latitude, que é basicamente a mesma de Porto Alegre, mas pelo efeito da longitude. Esse fenômeno ele é muito menos perceptível em latitudes temperadas. Por exemplo, de Buenos Aires para baixo, aí o efeito da latitude começa a prevalecer. Isso é uma coisa interessante de observar. Outra coisa que você tem na seção D são as efemérides, para que a gente chama de observações físicas do Sol, onde ele mostra a posição, né, de longitude do Sol, dos planetas e tal, né, com detalhe. Ele mostra aqui os satélites de Júpiter, né, quais vão ser as ocultações, exatamente os dias e horários de trânsitos, ocultações, eclipses dos 4 principais satélites galileanos, né? Existem outras seções, que são seções que se referem ao horário, né? O horário do Brasil ele é dado pelo Observatório Nacional, né? E você tem outras observações como posições de estrelas, né? Com precisão muito grande, né? Uma precisão muito maior do que é dada por um programa desse de um iPad ou de um computador, né? Então ele leva aqui, são cálculos mais complexos, que vão no detalhe, porque justamente são cálculos que são feitos para orientação precisa, né?
Esses almanaques, você consegue hoje também de graça os almanaques internacionais. Eu, de vez em quando, eu compro algum almanaque antigo, porque eles são tão bonitos, né, que mesmo os dados sendo antigos, vale a pena pelo desenho, pelas informações que ele tem, né? Então, o Astronomical Almanac, como o Nautical Almanac, que serve mais para navegação, mas são da mesma natureza, eles são mais completos que os do Brasil. Então, eles têm dados, por exemplo, de objetos, por exemplo, dos satélites de Marte, de Urano, de Netuno, de Plutão, os anéis e os satélites de Saturno, são detalhes que no anuário brasileiro não tem, né? Ele fala também dos eclipses aqui, né? Mostrando alguns detalhes maiores, né? Então vocês podem também consultar na internet ou adquirir esses manuais. Normalmente o do ano é caro, é tipo 45, 50 dólares, né? Mas são livros lindíssimos, né? Com um acabamento assim fantástico. Bom, então se você gostou, inscreva-se no canal e se você quer ajudar o canal, se torne membro lá do nosso grupo lá do canal aí, que a gente tem 4 canais no Telegram, inclusive a gente agora lançou um novo aí, um canal de compras aí, né? Que é voltado para comprador, não para vendedor. Onde a gente orienta quem está querendo comprar e a gente põe oportunidades quando a gente vê alguma coisa barata aí, né? E não tem nenhum merchandising. Eu nunca vou mexer com merchandising, não vou anunciar nenhuma coisa de ninguém aqui. Tá certo? Então a ideia aqui é defender o consumidor e não enganar o cara. Então é isso, gente. Então, se vocês gostaram, ajuda a gente aí. Um grande abraço.